Imob TV. Oferecimento. Preferita Paisagismo. MR Condomínios. Idealize Soluções Financeiras. E Imobiliária Conquista. Olá, seja bem-vindo ao seu programa Imob TV, um programa semanal dedicado ao mercado imobiliário. Hoje o assunto é como evitar ações no mercado imobiliário. Eu recebo o advogado Cleilton Mendes, que é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e também do mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, Cleilton. Obrigado, Roberto. Para mim é uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui nesse programa, que é uma referência para o estado do Espírito Santo inteiro no mercado imobiliário. Maravilha. Cleilton, obrigado pela sua participação mais uma vez. O Cleilton esteve aqui com a gente há um ano e nós falamos há um ano da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, não é isso, Cleilton? Eu queria que você falasse aqui para a gente como é que está o dia a dia da implementação dessa lei, a lei que já está em vigor, acho que já vai fazer aí um ano, né? Perfeito, Roberto. E é a principal pauta hoje do cenário jurídico, do mercado jurídico e também no mercado imobiliário. Eu vou te trazer alguns exemplos para quem está assistindo a gente entender. Muita gente fala, para que é essa lei, para que uma lei dessa, é mais uma coisa para burocratizar. Mas se eu chegar para você e falar assim, Roberto, deixa eu ter acesso a todos os directs do seu Instagram. Deixa eu saber todos os lugares que você teve, da hora que você acordou até a hora que você foi dormir. Eu quero saber seus exames médicos, eu quero saber, deixa eu ter acesso a todas as suas fotos, todos os vídeos e fotos que você fez nos últimos 5 anos. Você vai falar, Cleilton, você tá maluco, isso viola demais a minha privacidade, e é exatamente para isso que essa lei existe, para preservar um direito fundamental que é o direito à privacidade. E aí, trazendo para o mercado imobiliário, muita gente pergunta, beleza, ok, eu estou entendendo isso para o mundo digital que você está falando, mas para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário lida com informações extremamente sensíveis e delicadas. Estava dizendo para você que um corretor, ele às vezes sabe mais dos negócios de uma pessoa que às vezes a esposa ou o marido. Então, o que às vezes acaba acontecendo no mercado imobiliário? Eu preciso comprar um imóvel lá na Unic, o que você vai me pedir? Olha, se eu precisar parcelar isso, você vai me pedir uma comprovação de renda. Geralmente essa comprovação é uma declaração de imposto de renda, uma informação fiscal extremamente delicada e sensível. Ela é tão sensível que se eu uso essa informação como meio de prova num processo que é público, esse processo precisa se tornar segredo de justiça. Olha um exemplo que às vezes costuma acontecer. Alguém na imobiliária, eu compro um imóvel aqui com você por R$500 mil, e aí eu não quero dizer para minha esposa, porque ela vai achar que é muito caro, que eu botei muito dinheiro no negócio, e eu falo para ela, eu comprei por 300 mil. E ela liga para algum corretor daqui e fala, tem como me passar o recibo, porque eu tenho que declarar imposto de renda, fazer alguma coisa. E aí o pessoal passa por R$500 mil, arrumei uma confusão com minha esposa. O corretor às vezes sabe mais informação que o próprio fisco, porque tem imóveis que eu não declaro, entende? Então, se é um tipo de informação tão delicada, a gente precisa ter muito cuidado. As empresas, as imobiliárias precisam ter uma rotina de procedimento de como é que elas vão lidar e vão tratar essas informações internamente e com terceiros. Isso você faz através de documentos, de contratos, mas também através de uma cultura de proteção de dados que você precisa colocar para que todos os colaboradores entendam a importância disso. Você falou de um assunto interessante, da cultura, né? Culturalmente, todos os negócios aqui no nosso país, eles são feitos, por exemplo, na confiança, né? Um cliente quando vai comprar um imóvel, o corretor pede os dados, ele passa pelo WhatsApp, ou ele passa na imobiliária, deixa o documento impresso na imobiliária. Isso é uma informação extremamente relevante e o mercado imobiliário ele é diretamente impactado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Você falou uma coisa que é essencial, Roberto, porque a lei é para isso também. Muitos negócios você faz hoje só com base na confiança. A pessoa procura um advogado, ela entrega a vida para o advogado. Um médico entrega a alma para o médico, só que tudo isso era hoje com base na confiança. O que a lei exige é que eu diga o que eu faço com essas informações quando eu capto elas internamente, entende? Então eu preciso dizer o que eu estou captando, para que eu estou captando, aonde eu vou utilizar, quem vai ter acesso, enfim. Como toda mudança de cultura, demora tempo, né, para a gente fazer você fazer uma geração, mudar um hábito de consumo, por exemplo. Como que você percebe a adaptação do brasileiro para essa lei? Ainda está bem inicial, está frouxa ainda? Como é que está? Tem vários estudos aí, inclusive o próprio Serasa tem feito estudos demonstrando que mais de 80% das empresas sequer iniciaram o seu processo de adequação. E qual é o problema? Essa lei já começou a gerar diversas penalidades.
tudo casos públicos. O próprio Serasa levou condenações já de um cliente, porque não estava tratando adequadamente os dados. A Drogasil levou R$500 milhão numa penalidade, porque estava coletando biometria para a pessoa comprar um Doril, ou seja, violando princípios da lei, que é o princípio da finalidade. Eu preciso ter uma adequação sobre as informações que eu estou coletando. Então, as condenações já passaram da casa dos milhões. E os advogados estão se separando em dois grandes grupos: aqueles que estão protegendo as empresas com programas de conformidade e aqueles que estão enxergando o mercado extraordinário para fazer ações coletivas de massa, porque vão surgir. A gente está dizendo que esse é um novo Código de Defesa do Consumidor da era moderna. Tem 30 anos que o CDC existe e até hoje tem advogado que vive só de ação de defesa do consumidor e continua rentável. Imagina essa lei que acabou de surgir. Que ainda está sendo implementada e vai ter que passar por uma mudança de hábito, né, de um país inteiro. De rotina, de exatamente. rotina. Perfeito. Cleilton, quando a gente trata com a intimidade das pessoas, né, por exemplo, no caso das imobiliárias, que os corretores recebem o imposto de renda, às vezes, do cliente, como que as empresas, no caso aqui as imobiliárias, elas devem tratar esses dados? O que acontece, Roberto? Eu digo que, basicamente, a lei ela não proíbe nada. O que a lei ela faz? Ela exige que eu diga para o usuário do meu serviço o que eu faço com essas informações. Então, um primeiro ponto é fazer com que as empresas, que as imobiliárias, criem uma coisa que a gente chama de política de proteção de dados. Um software? Não, uma informação. Hoje, quando você bota no Google política de proteção de dados do Facebook, o Facebook informa o que faz com as suas informações. Deixar isso claro para o cliente. E aí, essa informação ela tem que ser clara, sem juridiquês de advogado. Conforme a cláusula primeira, parágrafo 2º, doravante, denominado, esquece isso. Olha, aqui na conquista imobiliária, nós tratamos as suas informações da seguinte forma. Quando você entrega uma informação para um corretor, somente determinadas pessoas aqui vão ter acesso. A gente jamais vai utilizar essa informação para propaganda, ou eventualmente vai poder utilizar para propaganda. É deixar claro. Deixar claro como que aqueles dados serão tratados. E cumprir aquilo que você faz, porque é uma lei de evidência. Eu preciso comprovar aquilo que eu digo fazer, porque senão a penalidade vem. Então, na maioria dos casos, assim, quando você falou a penalidade vem, a Drogasil foi penalizada lá. Isso, no caso da Drogasil, eu acredito que o cliente se sentiu acuado, invadido, né, pelo tamanho da compra ali, comprar um simples remédio e ter que passar as informações da biometria, por exemplo, que é extremamente sensível. E aí o problema da biometria, porque eu digo que 3 verdades são universais. Você vai morrer, você vai pagar impostos e uma hora os seus dados vão vazar. E aí qual é o problema? Se vaza o meu e-mail, por exemplo, eu consigo cadastrar um outro e-mail e continuar usando um serviço. Agora, se vaza a minha biometria, se vaza o meu rosto, eu não consigo trocar minha cara para poder desbloquear o meu iPhone. Entende? Único. Então, se vaza uma informação dessa, é muito delicado. As multas da lei da LGPD, elas são muito mais severas até que as multas ambientais, não é isso? 2% do faturamento anual até o limite de R$50 milhões por infração. Ou seja, se você queimar o Pantanal é mais barato do que você violar a Lei Geral de Proteção de Dados. Não existe no Brasil hoje uma lei que seja tão pesada em relação a penalidades do que a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí não é só pelas penalidades, são pelas ações também, porque vaza uma informação, eu posso entrar, independente da LGPD, entrar com uma ação de dano moral porque foi violada a minha privacidade. O que é dano moral, Roberto? É quando eu violo um desses 3 direitos: honra, imagem ou privacidade. Vamos combinar que se vaza um prontuário médico meu, por exemplo, pode estar violando a minha honra, ou a minha imagem, ou a minha privacidade, ou os 3. E sabe qual é o problema quando vaza dado? Não vaza dado de uma pessoa, vaza o banco de dados inteiro. Vaza o dado de 1000 clientes aqui da imobiliária. Se esses 1000 clientes entrarem com ação e conseguir uma indenização barata, R$1.000 cada um, advogado é ruim de conta, mas 1000 vezes 1000 deu R$1 milhão, independente da multa da LGPD. Então esse é o cenário que a gente vive hoje com essa lei. Entendeu? Entendi. Como que você auxilia isso lá no seu escritório? Porque, assim, uma coisa, a gente entende que quando você vai falar de proteção de dados, tem que ter um software. Por isso que eu te perguntei se é um software. Porque se bater uma fiscalização, por exemplo, vai ter que ter um sistema ali, vai ter que ser um software, ou ele pode ser artesanal, só mostrar que os dados são, de fato, tratados e seguros. Como que você auxilia isso lá no seu escritório? O que o empresário precisa fazer, Roberto? Ele precisa
criar uma série de rotinas. Ele precisa criar essa política para dar para o usuário dele a percepção de como essas informações são tratadas internamente dentro da empresa, dentro de uma imobiliária, por exemplo. É importante você estabelecer números específicos para receber documentos, por exemplo, então vale a pena criar um número profissional para que todas as informações cheguem somente nesse número. É até uma segurança para a empresa, para o usuário, para evitar que esse corretor depois saia da imobiliária e utilize essa informação com terceiros, com concorrência desleal. Você pode estabelecer que os softwares têm o que a gente chama de hierarquia de acesso, ou seja, a secretária só acessa o dado cadastral, o corretor acessa o dado cadastral, mas todos os documentos do cliente. O proprietário acessa dado cadastral, o cliente consegue alterar as informações. Entende? Então, você vai criando uma série de rotinas e procedimentos internos para ir ampliando essa segurança e para você controlar o fluxo de informações dentro da empresa. Eu percebo que as empresas de tecnologia hoje estão muito expostas a isso, né? O Facebook, o Instagram, os novos aplicativos, tem muita startup surgindo, né? E todas elas pautadas na tecnologia e todas elas é necessário que você coloque os seus dados para você usar a ferramenta. Cara, o Facebook coleta a sua alma, né? Agora você falou uma coisa que é muito importante, que geralmente as pessoas acham que isso está vinculado ao mundo digital, mas a primeira condenação de LGPD no Brasil foi contra o imobiliária. Ah, é? Contra a Cyrela, caso público, bota LGPD e Cyrela. R$10 mil, uma coisa que pode acontecer com qualquer um. O que aconteceu? Um cidadão comprou um imóvel na Cyrela, na planta, 3 dias depois liga uma loja de decoração. Fulano, você comprou o imóvel lá na Cyrela, eu tô te oferecendo 30% de desconto quem tem parceria com ele. Caramba, como é que você sabe que comprei imóvel lá? Não, a gente tem parceria lá, não acha ruim não, o cara liga de volta para a Cyrela, como é que você trata minhas informações aí? Aí a Cyrela, não, a gente aqui respeita seus dados, suas informações, não compartilha com ninguém. O cara entrou com uma ação. Ou seja, olha como é que isso está para o mundo real. Todo mundo achou que a primeira condenação ia ser contra Facebook, WhatsApp, Instagram, uma imobiliária. Olha como isso está aplicado ao mercado imobiliário. As empresas de tecnologia, eu percebo que está muito ligado também à invasão de hackers também, né, que entra, a gente já ouviu falar sobre isso, o Facebook passou isso há um ano atrás. Sim, perfeito. Né, eu acho que a lei estava entrando aqui no Brasil justamente quando os dados do Facebook foram invadidos e foram compartilhados, né, foram vendidos. Agora, Cleito, tem alguns casos que a lei não se aplica? Pouquíssimos, Roberto. Por exemplo, jornalismo, quando eu utilizo os dados para efeitos de ciência, quando eu utilizo os dados para efeitos estatísticos como o IBGE. Então, quando eu coleto informações para essas finalidades, para fins de segurança pública, então, para essas finalidades, essas pessoas, essas entidades não precisam criar políticas de proteção de dados, etc. Mas para todo o resto, meu amigo, eu digo que se você respira e faz negócios, a lei é para você. Cleito, a gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí que a gente vai voltar com informações aqui do professor Cleilton Mendes e nós vamos falar como que ele está atuando, né, com mentoria desse assunto LGPD nas redes sociais. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta e hoje eu recebo o Cleilton Mendes, advogado aqui de Linhares, da Mendes Advocacia, especialista em direito imobiliário e também em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Cleilton, a gente estava falando sobre, né, como a LGPD impacta no mercado imobiliário e eu vi que você também lançou uma mentoria no YouTube. Me conta um pouco dessa experiência. Roberto, como o mercado realmente está muito aquecido e os advogados enxergaram, né, a oportunidade que igual eu disse para você que estão separando em 2 grandes grupos, eu comecei a ser demandado espontaneamente pelos colegas para me ensina, me dá uma mentoria, me dá um curso específico, e aí eu enxerguei o mercado e vi a possibilidade de montar essas mentorias. Estou indo para a 5ª turma agora, e é impressionante como é o mercado digital, porque você acaba impactando pessoas no Brasil inteiro. Então as turmas, a gente sempre tem pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima, Mato Grosso, do país inteiro. São as fronteiras que as redes sociais e a internet nos possibilitam, né? Perfeito, é ilimitado. E aí, assim, foram essas 2 grandes questões, né? Tanto em relação aos conteúdos que eu publico muito no Instagram e também no YouTube. A gente estava falando aqui, o meu canal no YouTube hoje tem praticamente 20 mil inscritos. Mas não foi sempre assim. Não, né? Começou com 1 inscrito. Eu comemorei quando deu o primeiro inscrito. Então, me conta como é que foi a sua persistência, porque é difícil você manter uma rede social, você manter um hábito de publicar, de gravar, dá muito trabalho. Como é que foi essa experiência no início aí da...
Roberto, ó, a primeira palavra o primeiro segredo é o que você acabou de falar, que é persistência, porque principalmente conteúdo em rede social, o que às vezes faz as pessoas desistirem é justamente a falta de constância. Uhum. Então eu sempre me comprometi a fazer pelo menos entre 1 a 2 vídeos por semana e publicar. O segundo é ficar preocupado com quem é o destinatário da minha mensagem, né? Ou seja, quem é que vai me ouvir. O que costuma acontecer muito com os advogados? O advogado quer falar um tema que ele quer ou ele quer falar um tema da forma que ele quer, esquecendo que quem está por trás precisa de uma resposta, de uma solução. Ele não quer saber que o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição dá para ele o direito de liberdade de expressão. É aquela velha história, né? Comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Entende, exato. Então eu sempre me coloco no lugar do outro, me perguntando o seguinte, o que a pessoa, quando vem para o YouTube, ela quer pesquisar? Então, se você botar hoje no YouTube aí, qual é o valor da pensão alimentícia? O primeiro vídeo que aparece é o meu, com mais de 300 mil visualizações. Quem deve sair de casa num divórcio? Então, eu fico me fazendo essas perguntas, ou até mesmo como lá no escritório nós somos em 11, então a gente tem especialistas em imobiliário, em família, em consumidor. Então, eu peço muito à advogada lá, a doutora Tayane, eu peço muito para ela me dizer o que as pessoas perguntam muito. Então, com base nisso, eu acabo criando esse conteúdo. Então, o seu canal ele não é um canal específico da LGPD ou do mercado imobiliário. Perfeito. Você é um canal de informações do direito, jurídicas. Perfeito. A minha preocupação é realmente informar e cumprir o dever social do advogado, que é trazer informação de qualidade, segura, mas de forma clara, né, objetiva. De novo, pessoal, eu quero saber o valor da pensão alimentícia. Ela não quer saber o artigo 1000 do Código Civil. Ela quer saber quanto eu tenho que pagar e quanto eu tenho direito de receber. E é assim que a gente passa a informação. Eu tive a oportunidade de ver os seus vídeos lá na internet, são todos muito bem produzidos, Obrigado. Tá de parabéns, assim, Obrigado. no nível profissional mesmo, de qualidade de vídeo, de imagem, de conteúdo. Obrigado. Né, de fato é merecedor aí do mercado nacional, né? E você diz aí que já tem clientes do Brasil todo, né? Cleilton, e voltando ao mercado imobiliário agora, o tema de hoje é como evitar ações no mercado imobiliário, né? Com a alta do volume de vendas agora em função da pandemia, teve um aquecimento aí no mercado imobiliário. Aumentou também os casos jurídicos, as ações jurídicas também no setor, ou está equilibrado? Como é que está? Aumentaram muito essas ações, Roberto. E eu costumo dizer que essas ações, elas às vezes aumentam, não é nem porque 90% das ações imobiliárias não tem a ver com a qualidade do produto entregue. Não tem a ver com erro de projeto, erro na planta, tem a ver com relacionamento. Tem a ver com falta de informação, tem a ver com ruído de comunicação ou com a ausência de um contrato bem elaborado. Entende? Então, geralmente o que gera uma ação judicial são essas questões, são mais questões emocionais que acabam pendendo para a questão jurídica, da falta de habilidade das pessoas resolverem as questões, do que para um erro de projeto. Vou te trazer alguns exemplos, por exemplo. Um dos temas aqui que é termo de vistoria. A pessoa que está na área imobiliária, o que a gente mais recomenda? Fazer um termo de vistoria, mas em vez de fazer por escrita, a torneira está funcionando, faz um laudo fotográfico, faz vídeo. Os celulares hoje filmam em 4K, cara. Então faz um vídeo entrando dentro da casa, mostrando o que está funcionando, o que não está, como é que está o estado da pintura, como é que não está. Entende? Então são diversas coisas simples de fazer que faz com que você evite problema lá na frente, porque lá na frente a pessoa fala, essa torneira estava quebrada, não estava, começa a discussão, falta habilidade de resolver, virou um problema. Entendi. Tem diferença, você falou de vistoria, e tem diferença do tipo de vistoria de um imóvel novo para um usado? Geralmente a questão do usado é que ele tende a ter alguma patologia. Isso aí, né? Alguma patologia. Então, principalmente para o usado, aí o relatório fotográfico ou o vídeo o nível de detalhe do relatório tem que ser maior. Tem que ser maior. Agora, a lei exige que seja feito um parecer jurídico. Um vídeo feito por uma pessoa tem valor de prova. Acabou. E aí você manda um e-mail e fala, segue o vídeo para comprovar quando o contrato encerrar como é que estava o estado do imóvel. Acabou, tem validade. Você percebe que durante a pandemia, né, as pessoas, todos nós passamos por uma revolução assim, intelectual, assim, né, uma adaptação para uma nova vida. Né? Perfeito. Você percebeu que as pessoas estão mais flexíveis para fazer o que você chama lá no termo jurídico, conciliação? Sim, estão bem mais abertas, mas elas estão mais abertas para isso, Roberto,
se realmente houver habilidade de negociação. Por exemplo, com você, a gente sabe que dificilmente vão ter alguma ação judicial aqui porque você é habilidoso, você consegue se colocar no outro lado. Há pouco tempo atrás você fez aqui um vídeo com o Reuk, que é a PNL. Eu sei que muitas pessoas aqui na Conquista se especializaram em programação neurolinguística, então eu vou te dizer, para você evitar a ação, muitas vezes você precisa entender mais de pessoas do que de direito. Quem tem que entender de direito é advogado, porque a linha de frente é vocês. Se o corretor, se o vendedor, se as pessoas tiverem essa habilidade humana, meu amigo, o nosso trabalho fica muito facilitado. Bacana. O Cleilton, você falou de um ponto aí que é o acordo, né, o entendimento, né? A gente falou da comunicação, né, que né, a comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Eu vi que no seu escritório lá, você usa um modelo de contrato diferente. Eu vou pedir a Carlinha para colocar aqui no vídeo o modelo de contrato lá do escritório do Cleilton, que ele é um modelo diferente, né, ilustrado, desenhado, né, para que as pessoas entendam. De onde nasceu essa ideia assim de trazer um negócio tão sério, um pouco de ilustração, de desenho, de imagens? O que acontece, Roberto? Assim, eu para todo tipo de cliente, para você ser um bom advogado, você precisa entender tanto ou mais do negócio do cliente do que de direito. Então, o que eu percebo como dor do mercado imobiliário? Você vai fechar um negócio e como toda negociação comercial tem um fator emocional, eu via que a situação agarrava às vezes no contrato. Porque você vai lá, convenceu o cara, mostrou, a mulher dele gostou, todo mundo gostou, aí você dá lá um contrato para ele de 20 páginas, doravante, denominado, cláusula primeira linha, segunda, o que o cara faz? Não vou assinar agora não. Deixa eu mandar aqui para o outro advogado dar uma lida. Você perdeu a emoção da venda. Aí passa um fim de semana, passa 3 dias, às vezes o cara desiste da venda. O que a gente faz? A linguagem é simples. O que eu preciso botar no contrato? As perguntas que o cliente faz. Então, ao invés de vir com essa história, como é nosso contrato? Quem são as partes do contrato? O que está sendo negociado? O que acontece se eu atrasar? Quanto tempo eu preciso te entregar? É isso que a gente coloca no contrato e, na verdade, é a própria lei que diz isso, Roberto. Os advogados às vezes esquecem. A lei diz que quando a interpretação do contrato fica confusa, ela vai favorecer aquela que não redigiu. Ou seja, às vezes vem um advogado aqui e fala, ô Roberto, deixa eu fazer um contrato para te proteger. Aí eu faço um contrato complicado, na verdade eu estou te desprotegendo, porque eu estou favorecendo a parte contrária, que não redigiu o contrato. Entende? Então, quando eu faço um contrato nessa linguagem e ilustrado, ele passa um formato amigável para a pessoa fala, bom, eu consigo entender, eu consigo assinar, eu não preciso procurar outra pessoa, fica amigável, não fica agressivo. Fica bem, eu percebi que o seu contrato ele é muito autoexplicativo. Sim, né? A intenção é A gente essa. pode ver nas imagens aqui que a Carlinha colocou no vídeo, que ele é assim, ele é de fácil entendimento até para um leigo, assim, né? Sim. Que uma pessoa que não está no dia a dia dos contratos, que não está no dia a dia de uma venda, porque nós que somos da área imobiliária, a gente está no dia a dia, a gente consegue identificar alguma escrita, alguma frase, porque faz parte do nosso dia a dia. Agora você que às vezes está aí, você trabalha na indústria, trabalha no comércio, é médico, às vezes você não está no dia a dia e você passa despercebido, Perfeito. Você está no calor da emoção ali, você só quer assinar para comprar o seu imóvel. Isso aí. E no meio do caminho acontece algum desafio, quando você vai lá olhar e falar, caramba, eu assinei isso aqui. Assinei, mas não li. Eu te digo que esse contrato faz as pessoas lerem. É um conceito moderno que a gente chama de visual law e legal design. São conceitos que têm sido utilizados agora em contratos. A gente não está reinventando a roda. Mas é realmente um conceito de vanguarda. Parabéns lá, porque é a primeira vez que eu vejo um contrato desse. Eu pensei que era uma cartilha, né? Eu falei, poxa, que bacana que isso aí, porque isso ajuda o cliente, né, a identificar melhor lá os dados do contrato. Cleilton, a gente está caminhando para o final do nosso programa e a gente tem um hábito aqui de pedir uma mensagem de otimismo. Nós somos o programa de boas notícias. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem de otimismo para o nosso telespectador. Roberto, tem uma frase que diz que, às vezes, 1 hora de ação vale mais do que 10 horas de planejamento. E eu vejo muito isso em você e vejo muito no espírito aqui da imobiliária. Eu sei que vocês são correria, eu sei que vocês fazem acontecer, vocês executam mesmo, e eu acho que essa é uma excelente mensagem para todo mundo, porque, principalmente no mundo de internet aí que a gente estava falando bastante, a gente vê muito conteúdo filosófico, pessoal, e curso, e treinamento, fenomenal, importantíssimo. Mas se não agir, meu cara, se não colocar em prática parte desse conhecimento aí,
não acontece nada. É verdade. É muita fé, muita dedicação e muito trabalho. Isso aí. Não tem outro jeito. Cleilton, parabéns lá para o seu escritório. Obrigado. Vocês têm crescido, têm se destacado. Você é um escritório muito sério, né? Muito inovador. Eu acho isso muito bacana, porque tem alguns segmentos do mercado, né? Inclusive o seu, que as pessoas são muito técnicas, né? E você tem se destacado, seu escritório tem se destacado pela inovação. Obrigado. Né? Isso é muito legal. Continue nessa pegada. Eu acho que os seus vídeos têm falado de uma forma muito didática, muito do entendimento, sem juridiquês, né? E o seu público, né? Os quase 20 mil seguidores que você tem lá no YouTube, te seguem muito em função disso, né? Muito obrigado aí por essa parceria que você tem aqui com o Imob TV. Todos os temas que nós temos aqui é impossível tratar em 2 blocos, né? Mas você já fica aqui o convite para voltar aqui para a gente falar, né? Tem vários assuntos aqui, tem trabalhista, tem tributário para a gente falar e fica aí já o convite para uma próxima oportunidade. Obrigado, Roberto. Para mim é sempre um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês e falar para o pessoal da Imob TV. Maravilha. Você pode rever esse programa no portal imobtv.com.br e pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só ir lá no Spotify e no Deezer e procurar por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu o Imob TV. Oferecimento: Preferita Paisagismo, MR Condomínios, Idealize Soluções Financeiras e Imobiliária Conquista.